A primeira coisa é entender o que é a sua marca, você ter muito claro qual é o posicionamento da sua marca, com quem você quer falar, o que você quer falar, pra depois começar a trabalhar com influenciadores. E aí, test and learn. É melhor você escolher um influenciador talvez menor, mas que é o principal influenciador daquela cidade, ou que é o principal influenciador que fala sobre, sei lá, cultura geek, sobre anime, sabe? Sobre coisas assim. É esse cara, ele entende desse assunto, do que você falar com um cara que tem 10, 15, 20 vezes mais seguidores, mas que fala com todo mundo. O TikTok, principalmente, que veio nesse momento, eles trouxeram mais o usuário pro centro. Então, sem tirar a importância, óbvio, do produto, da marca, na hora que o usuário tá no centro, o negócio muda. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Brand Insights, o podcast que vai te falar sobre o futuro do marketing com criadores de conteúdo. E hoje estou com uma convidada super especial, para vocês terem noção. A gente já está conversando há, sei lá, 1h30, a gente não consegue parar. A gente falou assim, não, vamos vir aqui para a gente mostrar para o pessoal um pouco dessa discussão super rica. Eu tô aqui com a Fê. Fê, prazer em ter você aqui. Queria que você contasse um pouco pro pessoal sobre você. Bom, eu sou a Fernanda Schmid, eu sou investidora anjo, consultora e mentora de startups. Tenho aí 20 anos dentro da indústria, trabalhando em diversas cadeiras, em vendas, marketing, trade, marketing global, local, com criadores, sem criadores, estratégia, e sempre em grandes multinacionais. Então, eu trabalhei Kimberly, Unilever, Rect, mais recentemente no Mercado Livre até. Que legal. A gente estava batendo um papo aqui e foi super bacana, porque para cada experiência que você falou, a gente ficou, sei lá, 20 minutos conversando sobre criadores de conteúdo, estratégias e tudo mais. Então, eu queria saber, assim, você com esse currículo super multidisciplinar e agora tendo esse olhar para startups, que, cara, são negócios novos e que estão super abertos à inovação, como que você acha que os criadores de conteúdo andaram ali em paralelo junto com a sua carreira? Bom, eu tô trabalhando dentro do mercado de marketing aí há 20 anos. Então, há 20 anos não se falava, não se usava a palavra, né, criador. Super. Mas, no fim do dia, quando uma marca pegava uma celebridade pra colocar numa propaganda, você tava, de uma certa forma, também trabalhando com influência, usando, né, emprestando a imagem daquela celebridade pra sua marca. O que mudou ao longo desses últimos anos? Hoje, a pessoa, né, a celebridade, ela cria o conteúdo. Ela não é só mais aquele que vai lá e faz exatamente o que estava ali no script, no que tudo que você combinou ali desde o momento de pré-produção do filme. Não! O criador, ele tem uma voz própria. As pessoas hoje, e aí não só aqueles que são criadores puros, né, já nativos digitais. Super. Quando a gente pensa e tem até uma expressão para isso hoje, né, o empreendedor de si mesmo, mas hoje todo mundo é, de uma certa forma, um empreendedor, é, de uma certa forma, um criador. Se você é um médico e você não tá se posicionando nas redes sociais, se você não tá aparecendo, você acaba desaparecendo pro grande público, né? Se você, não importa muito qual seja o seu nicho de negócio, é muito importante você estar presente nas redes sociais. Não significa que todo mundo tem que fazer dancinha, mas aonde tá o seu público e aonde que, principalmente, as pequenas empresas vão conseguir encontrar essas pessoas, né? Se eu tenho uma empresa, preciso falar com alguém, para que canal eu vou? Aonde que eu vou? Eu não consigo ir na Globo e falar com todo mundo, né? Fazer uma grande propaganda na televisão. Talvez eu precise do criador justamente para isso, para conseguir chegar direto naquele perfil de pessoa que eu tô procurando. Boa. Fê, assim, eu fico imaginando, né? Porque acho que o pessoal que assiste a gente tem muita curiosidade sobre, principalmente em grandes empresas, né? Esse processo de tomada de decisão para escolher um canal, aonde que vai alocar o budget e tudo mais. Pô, e você com 20 anos de experiência, você viu esse mercado de influência digital crescer, começar a chamar a atenção, ser relevante. Você lembra, assim, qual foi a primeira vez que você usou um criador numa campanha e, tipo, pô, se aquilo foi legal, você falou, isso aqui tem um futuro bacana, assim, quero me apropriar, quero começar a utilizar mais esse modelo? Olha, não sei se foi a primeira vez, mas eu acho que foi a vez, talvez, de maior impacto. Foi com a Marília Mendonça. Legal. Em 2020, logo no início ali da pandemia, apareceu a oportunidade de participar da live ali da Marília Mendonça. E Marília Mendonça, eu estava trabalhando na época numa famosa marca aí de chinelos, né? Acho que todo mundo conhece. Estava trabalhando com a Havaianas. E apareceu a oportunidade de entrar na live dela. E a gente percebeu muito, assim, que tinha uma questão
questão... Tem aquele questão de momento, todo mundo preso dentro de casa, aquela insegurança. Ao mesmo tempo, você não tá indo pro escritório, as mulheres não estavam, sabe, parando pra se arrumar, pra se maquiar. E estavam sentindo um pouco falta disso. Tinha uma questão ali de zeitgeist bem importante. Perfeito. E ela, que representa muito a mulher brasileira também, sabe? A mulher batalhadora, tal, a que chegou lá, que não tem o corpo perfeito, no modelinho padrão aí que as revistas de moda exigem. E a gente falou assim, não, peraí, eu acho que tem uma oportunidade aqui. Ela conversa muito com o nosso público, ela é muito brasileira, como é a marca Havaianas. E a gente tinha um produto que encaixava nessa necessidade aí da mulher de se arrumar, de virar ali aquele momento Cinderela, que era uma sandália com glitter. E, assim, foi redondo, porque a gente passou um direcionamento ali, um mínimo do que ela precisaria falar ou fazer sobre a marca. Ela foi 10 vezes além, foi muito melhor do que qualquer ideia que a gente tinha tido no brainstorm. Ela desceu do salto, sabe? E teve um momento ali que ela tirou o sapato, colocou o pé na sandália com glitter, aquele momento Cinderela. E foi super importante pra gente, como marca. A gente acabou sendo uma das marcas mais reconhecidas durante esse período da pandemia, como sendo a grande marca por trás das lives. Mas no dia, óbvio, assim, o Twitter foi abaixo. Todo mundo, assim, Marília Mendonça me representa, etc. Mas por conta disso, porque você precisa, sempre, quando você vai escolher um influenciador ou uma ação, não é qualquer marca que poderia estar ali com ela, sabe? Você tem que pegar um influenciador que combine com a sua marca, que divida ali os mesmos valores, princípios, etc., que a sua marca representa e entendendo também o momento que as pessoas estão vivendo, né? Qual a Havaianas que você vai colocar ali naquele momento? Será que é a tradicional, que é a que o pessoal gosta de, usa pra ir pra praia, etc. Ou será que aquele zeitgeist mesmo era de, tipo, nossa, preciso me arrumar, preciso me dar um pouquinho de brilho? Eu lembro que eu tava acompanhando esse case e quando a minha esposa viu, ela falou assim, nossa, isso me lembrou casamento. Porque o casamento é isso, né? O casamento o pessoal dá um par de chinelo ali pra você tirar o salto, você vai se divertir na festa, você põe o chinelo e vai curtir. Então, pô, acho que teve uma conexão muito grande com as pessoas nessa campanha. E aí, minha curiosidade quando vocês pensaram e toparam fazer essa ativação, daqui a pouco eu quero falar um pouco sobre pandemia versus essa transformação digital, vocês tinham uma expectativa de algum KPI? Ou era, não, cara, vamos testar, vamos entender, as marcas estão fazendo? Porque aquilo foi um pico de live, né? Foi um negócio que aconteceu, cara, as marcas que entraram aproveitaram, que não conseguiu ou entrou já tarde já não pegou bons frutos. Vocês tinham uma expectativa ou tipo assim, cara, vamos testar e pum, deu uma explosão em cima disso? Foi muito mais um teste, tá? Quando a gente começou, ninguém sabia o que era live. Tinha tido uma live antes da dela, né? A dela foi a segunda grande live, assim, que estava acontecendo. Então, não, foi um teste. Mas, como qualquer ação, e eu acho que isso é uma coisa bastante importante quando a gente fala de marketing, não pensar só em topo de funil, meio de funil, final de funil. Não, é você pensar na ação de uma forma integrada. Então, a gente fez uma ação que sim ia gerar muita visibilidade para a marca. A gente já estava ouvindo ali, né, com todo o social listening, a gente já estava vendo, opa, peraí, estão falando muito dela, estão falando muito da live, acho que a gente tem uma oportunidade legal aqui para expor a marca como um todo e esse produto em específico, mas a gente teve todo o traqueamento para garantir que, esse produto estivesse disponível, que a gente fosse fazer toda a parte de conversão mesmo de final de funil. Super. Quem viu a campanha, quem assistiu a live, cara, essas pessoas foram depois pro site para comprar e o nível de conversão foi altíssimo. Tem até uma história engraçada e aí a importância de você estar sempre ali grudada com a sua equipe de performance e a criação e a performance grudadas. A gente tinha 3 cores, né, de sandália. 3 modelos dessa de glitter. E aí, assim, em questão de um dia, o primeiro modelo, que era o hero da campanha, acabou. Esgotou. Galera da criação, voa pra trocar e colocar uma segunda cor como hero, super. Sabe? Porque é uma coisa que, assim, a gente precisa. E essa sincronicidade entre o que a equipe de performance, a equipe de criação, o influenciador, o saque, tem que estar tudo muito ligado. Acho que isso é uma das coisas que as empresas precisam muito aprender e garantir que aconteça. Não, e o que você está falando para mim é um negócio muito bacana, porque para mim, a ativação com a Marília que vocês fizeram é o resultado de um entendimento do comportamento das pessoas naquela ocasião, né? E aí, pô, social listening é uma ferramenta super legal. E eu não sei se você sabe, mas tem várias empresas que, em vez de ter uma ferramenta de social listening como um todo, usam criadores de conteúdo. Porque, no fim, o que o criador de conteúdo é? É um hard user que acompanha as tendências, os memes e tal, e conseguem fazer essa tradução. E, pô, muitas vezes eles conseguem ser mais rápidos do que pessoas, assim, que estão olhando o mercado para
para trazer uma tendência, e as marcas que têm um formato de conseguir ativar isso mais rápido, conseguem ter bons resultados, né? Então, é super legal essa percepção, porque cada vez mais, quando eu sento aqui e converso com uma pessoa, eu percebo que o trabalho com influenciadores, ele é de fato um meio, né? Ele faz parte, uma peça central de uma estratégia muito maior. E aí eu tô errado nessa minha visão, queria pegar a sua percepção. Não, acho que você tá certíssimo. Eu acho que uma coisa não exclui a outra. É muito importante, sim, você ter algum tipo de ferramenta de monitoramento do que está acontecendo no mercado. É verdade, o influenciador talvez seja o primeiro a te comunicar que tal coisa aconteceu. Sua marca foi citada em tal podcast, ou talvez ele seja o primeiro a perceber. Mas as ferramentas vão poder te dar o quantitativo depois, né? Então, acho que essa combinação é que é muito rica, né? Você ter insights e coisas que são super específicas de um determinado nicho, que talvez aquela ferramenta não capte numa primeira vez, mas se aquilo começa a crescer, se o negócio começa... é importante você ter a ferramenta para poder quantificar, muitas vezes até responder, dependendo do tipo até de automação que você usa dentro do processo, né? E eu acho que é muito legal isso, porque no fim, o trabalho com criadores de conteúdo tem cada vez mais virado quase como uma ciência, assim, né? E números comprovam as hipóteses que a gente trabalha antes de uma campanha acontecer. Então eu sempre falo, cara, vamos fazer ativação? Vamos, mas quais são as hipóteses? Você tem a hipótese 1, que é aderência de marca, você tem a hipótese 2, que é mídia, você tem a hipótese 3, que é conversão, e aí ter isso tudo integrado funciona super bem, acho que é um caminho interessante. O que eu tenho um feeling é que muitas marcas que hoje trabalham e se frustram são aquelas que elas fazem por fazer e não tá muito claro qual é o objetivo daquela ação, ou se for um teste, beleza, mas o teste tem que responder alguma coisa pra gente. E se a resposta for, criadores não funcionam, o que a gente sabe hoje no mercado que tá errado, porque de fato funciona, talvez a metodologia ou o formato de ativação que não seja o mais assertivo, né? Então, muito legal ouvir esse case. Eu tenho uma outra pergunta pra você, Fê. Você falou que acho que a primeira vez que você lembra mesmo foi nesse período pandêmico. Eu vejo que o trabalho com criadores de conteúdo antes da pandemia era depois da pandemia virou outro, porque a gente teve essa questão de estar em casa, a gente precisa dessa mensagem mais próxima, a gente ter essa questão de ter uma pessoa humana mesmo, né? Você vê que as marcas pararam de falar de produto e começaram a falar, vamos passar por isso junto, né? Vamos conseguir vencer essa etapa. Assim, qual que foi a sua visão da pandemia para o digital como um todo, assim, versus a relação com as marcas? Você sentiu que teve uma mudança muito grande e isso afeta a gente até hoje? O marketing, ele vem em constante evolução. Se você parar para pensar lá atrás, talvez uma das primeiras ações de marketing, assim, acho que mais emblemáticas, você pensa em Ford, né? Você pensa, tipo, no primeiro carro, que era... Você pode ter ele de qualquer cor, desde que ele seja preto, né? Era até o grande slogan. Mas era um momento em que as empresas, elas tinham que focar muito em produto, em preço. Depois de um tempo, começaram a vir, principalmente as grandes multinacionais, né? Aquelas empresas de sabão, etc., criando jingle, aparecendo, um marketing bastante de TV, uma coisa muito focada no desenvolvimento de marca e crescimento de market share, geração de demanda mesmo. E aí entra uma fase quase de Mad Men, sabe? Acho que uma das melhores séries, assim, mas aquela coisa assim de realmente vamos gerar demanda para esse produto. Nessa época você tem grandes, os slogans que você lembra até hoje, né? De Bombril, 1001 utilidades, não é assim um Abrastemp. São coisas super, super fortes e que foram crescendo. E aí chegou o momento em que vem o momento da glamorização da experiência. Aí você tem o Starbucks, que aí você tem aquele terceiro lugar, que não é nem a casa, nem o escritório, você pode tomar um café, você tem o Wi-Fi. Tem o meme famoso, né, que é o copinho de café da padaria e o copo do Starbucks. Aí os caras, olha, esse daqui café custa R$2 e esse custa 17. O que é a diferença? A experiência. A experiência, tudo que vem junto, a forma de atender, o cuidado. E eles fizeram isso, assim, é linda a história de como eles conseguiram construir isso. Sem tirar, óbvio, a importância do produto. O produto deles continua sendo bom. Sem tirar a importância da marca. Eles continuam tendo uma marca forte. O que aconteceu, e aí acho que a pandemia, e não só a pandemia, mas algumas redes sociais, o TikTok principalmente, que veio nesse momento, eles trouxeram mais o usuário para o centro. Perfeito. Então, sem tirar a importância, óbvio, do produto, da marca, da experiência, na hora que o usuário está no centro, o negócio muda. Porque não é só, mas você tem uma área lá instagramável. Não, é a pessoa qualquer gerando conteúdo, a pessoa que não tem audiência. O algoritmo do TikTok, ele funciona de uma forma completamente diferente. Você pode ter 10 seguidores, 20 seguidores, e você consegue fazer um vídeo que vai explodir se esse vídeo
pegar, né? Se ele entrar no assunto certo, no momento certo. E isso muda muito até o papel do marketing, né? Porque quando você pensa em grandes empresas que conseguiram controlar a experiência, hoje acho que a Apple é o maior exemplo disso, óbvio, é um produto maravilhoso, é uma marca, assim, é chique, tem design, tem tecnologia, tem tudo, é lindo. Tem uma tribo, né? Tem uma tribo atrás, mas um dos grandes diferenciais da Apple, todo mundo que estuda estratégia fala muito disso, foi que a Apple conseguiu controlar a cadeia pra frente, né? E controlar a experiência ali da loja, se posicionar como aquela marca que é aquilo que você vê nas lojas da Apple. Na hora que você chega em que o usuário tá no centro, cara, tudo bem, você tem que ter todas as outras coisas, mas você chega uma pessoa e faz um vídeo falando A, B ou C daquela sua marca, nossa, isso foi a grande mudança. E na hora que tava todo mundo em casa, tava todo mundo falando qualquer coisa. Super. Então, e esse eu acho que é a grande mudança aí pela qual o marketing passou nesses últimos 2, 3 anos, que foi muito mais rápido do que essas outras eras, né, que eu citei antes. Foi muito rápida essa transformação. Não, e você sabe, falando sobre o TikTok, eu gosto de fazer quase que um estudo antropológico da coisa, assim, né? E você percebe que, até antes um pouco do TikTok, você tinha um comportamento muito stalker das pessoas. Então, a galera olhava, tipo, puta, consumo conteúdo, mas não crio. E essa foi uma época muito importante, porque os primeiros grandes influenciadores se beneficiaram disso. Tinha pouco conteúdo, e dos conteúdos que tinham na internet, a galera que não queria ver televisão, rádio, algo do tipo, consumiam bastante. Aí você chega numa época do TikTok que ele te dá ferramentas de edição no aplicativo, ele te dá trends para você replicar o conteúdo, ele te dá trilha sonora para você fazer lip sync. Então o número de pessoas criando conteúdo cresceu de uma forma gigantesca. E a conversa, ela começa a passar a ficar muito mais dentro do conteúdo do que em si no perfil da pessoa. Então você vê que aquele influenciador que antes fazia um conteúdo qualquer, assim, tal, gravava um stories deitado na cama. Ele começa a perder relevância por um vídeo super bem editadinho de um cara pequenininho que fez aquele conteúdo, se dedicou e tudo mais, e isso o algoritmo entregou, né, para mais pessoas. Então, você tem uma mudança no comportamento, tanto de quem produz quanto de quem consome, e um novo desafio para as marcas, porque nesse ambiente as marcas são quase passivas, né? Porque as pessoas estão criando conteúdo o tempo todo e elas têm que responder, né, de forma criativa ou de forma sei lá, rápida para aquelas tendências que estão acontecendo. A marca, ela começa a perceber que grande parte do marketing dela não está mais na mão, né, do executivo de marketing, sim das pessoas que estão ali no dia a dia criando conteúdo, fazendo review e assim por diante. E eu acho um desafio fantástico, né? Tem marcas que se posicionam, por exemplo, naquele lance da rede social, do perfil no X, que age como uma pessoa, conversa. Outro dia, acho que eu tava vendo lá o Netflix com o Burger King, que, né, entraram no relacionamento. Engravidou, né? Entrou no relacionamento sério, né? E é muito louco, porque as marcas estão conversando aqui, as pessoas de fora olhando, falando assim, nossa, gente, o que a galera tá conversando aqui, sabe? Essa hiperhumanização, por um lado, também, às vezes, não funciona tão bem quanto as marcas enxergam. E aí eu dei toda essa volta para te fazer uma pergunta, que é o seguinte. Hoje, na sua visão, esse trabalho com os criadores de conteúdo, e aí seja para uma empresa grande ou para uma startup que está começando agora, ela é um business interessante para ser investido desde o começo? Olhando as DNVBs, enfim, essas novas empresas, o que você acha do modelo e principalmente da maturidade hoje, em 2024, quando a gente está gravando aqui esse podcast? Eu acho que sim, muito. Quando você fala de DNVBs ou empresas pequenas que têm talvez nichos de mercado, eu acho que é o principal canal, eu arrisco dizer que é o principal canal, até porque eles estão em todas as plataformas de comunicação, né? Então, assim, dependendo de com quem você quer falar, você vai estar no Twitch ou você vai estar no TikTok ou você vai estar no Instagram. O seu público vai estar nesses diferentes lugares, mas é o influenciador que está lá falando com eles. E esses influenciadores, cada vez mais, e eu acho que esse é talvez até um desafio adicional que está vindo agora, a gente falou um pouquinho de ferramentas, né? As ferramentas em além o que está acontecendo no TikTok. E na hora que você vai para as comunidades de WhatsApp ou para as comunidades de Discord, etc., que já não é mais mar aberto, como que você sabe de fato o que está acontecendo lá dentro? Você precisa ter, e talvez você lembre, tem um filme
Nossa, deve ter uns 20 anos, mas um filme em que tinha uma família de mentira que ia pra uma cidade, que tinha o melhor carro, etc. Eram os influenciadores, sei lá, desse filme deve ser dos anos 90, talvez. Mas são as pessoas que estão realmente perto do seu público e que vão influenciar e que talvez sejam os líderes dessas comunidades. Só que eles só se tornam líderes da comunidade se primeiro ele cria essa presença digital em algum canal. Então, talvez o caminho aí para essa próxima onda, que vai ser Discord, que já tá sendo, né? Discord, grupos de WhatsApp, etc., seja justamente você se aproximar desses criadores que são líderes dessas comunidades. Ah, perfeito. Eu tava outro dia vendo uma startup que o business deles é o seguinte, eles mapearam várias comunidades no Facebook com mais de 100 mil usuários lá dentro e eles vendiam para as marcas sampling de produto naquela comunidade para fazer review. Então eles chegavam pro líder da comunidade e falavam assim, eu tenho aqui um produto, sei lá, da Nivea, e a gente quer mandar para suas 100 mil mães que estão no seu grupo do Facebook. E aí a pessoa aceitava, eles pagavam o nome da comunidade e faziam, né, com um sampling de produto ali, pegavam o review, conversavam com aquela galera. Então eu acho que isso está completamente certo. Acho que hoje a gente está num momento onde muitas vezes as marcas têm que pedir licença para entrar naquele ecossistema que já está acontecendo, né? E acho que essa é a diferença de uma marca que é nativa digital, que já nasceu numa comunidade, versus essas grandes hoje que estão perdendo espaço, porque elas não conseguem ter essa mesma penetração. Sim. E aí, o que você considera assim que são, sei lá, dicas efetivas para pessoas que querem começar a trabalhar com esse modelo mais de criação de conteúdo, com os criadores? A pessoa vem, investe bastante, investe pouco? Qual é a sua percepção? A primeira coisa é entender o que é a sua marca, você ter muito claro qual é o posicionamento da sua marca, com quem você quer falar, o que você quer falar, para depois começar a trabalhar com influenciadores. E aí, test and learn. É pegar, testa pequeno, faz... a vantagem tá nessa, né? Tá aí, exatamente. Você não precisa fazer, gastar milhões numa produção, um compromisso enorme. Não, pega, testa, começa mandando amostras. Talvez você não precise gastar um centavo além do correio ali, além do portador que vai levar a amostra. Mas testa, entende quem é o tipo de influenciador. Óbvio, sabendo o que é a sua marca, com quem você quer falar, quem é o influenciador que tem melhor aderência nessa sua marca, nesse seu assunto. E o influenciador que sabe, que conhece o seu público, ele sabe também qual marca não trabalhar. Tem um caso, por exemplo, de um influenciador, eu estava ouvindo essa história outro dia, de um vídeo que ele fez e que bateu recorde de views, etc., e que ele deletou. Por quê? Ele fala sobre inteligência artificial, e esse é o assunto dele, etc. E aí ele viu alguma coisa de inteligência artificial relativa a carros, fez um vídeo, carros, mercado de luxo, etc., e o vídeo explodiu. Só que explodiu porque o algoritmo entregou para todo mundo que gostava de carros. Daqui a pouco, o vídeo seguinte dele, flop, o outro flop, ele começou a ver que os conteúdos dele, que tava entregando para um monte de gente, mas não era gente que queria falar sobre aquele assunto. Então esse é um cuidado que, às vezes até... Primeiro, óbvio, o influenciador tem que ter para ele falar sobre o assunto que ele domina mesmo, né? E ele não tentar, de repente, nossa, foi um super sucesso o vídeo. Não, ele acabou tirando, porque percebeu que para aquela comunidade dele, é melhor você falar muito bem só com quem quer falar de inteligência artificial do que falar com todo mundo que não tá nem aí pro assunto do qual você domina. E a mesma coisa vale para uma marca. Talvez valha, assim, é melhor você escolher um influenciador talvez menor, mas que é o principal influenciador daquela cidade, ou que é o principal influenciador que fala sobre, sei lá, cultura geek, sobre anime, sabe? Sobre coisas assim. É esse cara, ele entende desse assunto, do que você falar com um cara que tem 10, 15, 20 vezes mais seguidores, mas que fala com todo mundo. Até porque a ferramenta entrega muito menos pra esse cara do que pro cara menorzinho, com né? certeza. O engajamento do cara menor vai ser muito melhor do que o desse grande, que um dia tá falando sobre barra de cereal, no outro tá falando sobre, sei lá, roupa de moda, e no outro tá falando sobre perfume. Não. Quanto menor, às vezes mais focado, mais nicho, mas melhor a qualidade do conteúdo e maior a aderência que ele vai ter com a sua marca também, né? Não, e uma coisa que você falou, e eu achei super legal, porque assim... diferentes marcas vão estar em diferentes nichos e você vai ter diferentes tipos de criadores de conteúdo. E aí uma vez estava conversando com um executivo de marketing, ele falou assim, Rafa, mas o que eu não quero é aquele influenciador que ele chega, ele fala de um produto num dia, um outro produto no outro, aí depois fala de uma outra marca, depois fala do concorrente. Eu falei assim, cara, mas você sabe qual que é a estratégia de um cara como esse? Aí ele parou assim, eu falei assim, esse cara é aquilo que a gente chama de cuponeiro.
Então ele vai falar de qualquer produto que ele consiga oferecer um gancho para a audiência. E esses caras são muito bons em performance, para fazer venda. Então se a sua estratégia for uma estratégia de fundo de funil, esse cara que fala sobre faz sentido. Então acho que não existe o criador certo e o criador errado, existe o criador para aquela estratégia, para aquele momento. Então acho super legal isso que você falou. E o segundo foi uma coisa que até o Rafa Velar, aqui que participou do primeiro episódio, disse, que ao longo do tempo, a construção de marca é a melhor coisa para trazer retorno para você. Uma vez que você tem uma marca bem definida, com um propósito certo, né, que sabe se posicionar, automaticamente você vai chamar criadores de conteúdo que representam né, essa autenticidade, né, esses valores como um todo, e às vezes vai ficar muito mais fácil de você trabalhar com esses nichos, né? O que eu percebo é que para marcas que as pessoas gostam, os criadores abordam, falam assim, manda um produto, quero falar com você, quero falar de você, vamos fazer isso acontecer. E essa utilização pode virar um asset de marca, né? Porque você consegue trazer aquela pessoa que às vezes é um consumidor para falar sobre o seu produto nesse modelo mais testimonial. Então, poxa, super interessante ter essa percepção, principalmente no compromisso de errar e acertar, né? Pô, começar nesse momento e perceber se tem uma aderência é essencial. Eu fiz uma pergunta também, até pro próprio Rafa. Eu falei assim, cara, se fosse começar uma marca hoje, né, com um budget ilimitado, o que você faria? Cara, ele passou uma aula pra gente aqui de construção de marca baseado em influenciadores, com envio de produto, aí pega o conteúdo, roda a mídia, aí volta, dá uma comissão pro cara, e aí você vai movimentando e trabalhando essa flexibilidade de verba, né? O que uma empresa pequena com certeza tem, e uma empresa muito grande ainda tem alguns paradigmas, né? Quais que você acha que são os paradigmas dessas empresas grandes em trabalhar com os criadores menores ou pessoas que estão começando agora na parte dessa criação? Sabe que eu estava fazendo uma consultoria agora recente e a pergunta que a grande pergunta, a grande dúvida era focada em estrutura de marketing, né? Como deve ser a estrutura e tal. E aí a grande pergunta da pessoa, para mim, era assim, mas eu preciso ter alguém responsável por criadores? E essa pessoa fica em branding ou fica em performance? E acho que essa é uma dúvida que todas as empresas, elas estão passando agora. Porque o criador é esse negócio novo, né? Ele não é... Mas ele tá lá pra construir a marca? Sim. Mas ele também consegue vender? Sim. Ele consegue gerar, receita ali direto. Sabe? Então, essa é um negócio... E depende muito do contexto, do tamanho da estrutura que você tem na empresa. Você pode, claro, ter isso dentro de uma agência? Pode, mas se você tem isso dentro de casa, você tem esse contato direto com o influenciador dentro de casa, você ter como é que fala, esse relacionamento mesmo construído, facilita muito, muito, e principalmente, né, não só facilita, mas melhora a qualidade daquilo que você consegue construir, porque você constrói realmente um relacionamento ali. Enfim, eu acho que tem muito essa questão, né, como estruturar, aonde você coloca essa pessoa. E assim, de verdade, a minha resposta depende, claro, caso a caso, mas acho que o primeiro erro que as empresas cometem é essa separação de branding e performance. Ela é linda na teoria e ela é importante na teoria, porque você vai sempre precisar de especialistas na construção de marca, etc., que entendem de arquétipos, né, que entendem o impacto das cores, etc. Você vai sempre precisar daquele profissional de fundo de funil. Então, assim, você precisa ter as duas coisas. O grande erro é você deixar isso como se fossem departamentos apartados e principalmente brigando por verba, né? Que é a coisa, acho que, mais comum. Acho que e principalmente, assim, o VP de marketing, né, dentro das empresas, ele precisa desenhar uma estratégia em que as coisas conversem, em que as coisas estejam casadas, em que o influenciador que tá lá num determinado momento falando de um grande lançamento também seja o influenciador que vai fazer a conversão depois. Super. E isso eu acho que é a grande dificuldade. Como tá cada coisa num canto, quem que é o dono, né? Com quem que... E aí vem mais um ponto que é o saque, né? Na hora que chega uma reclamação e cai no canal do influenciador que tá falando sobre a sua marca. Se você tem o saque apartado, o saque é um outro departamento, aquele canal impossível de você... Nossa, esquece. Você precisa ter essa integração, essa comunicação dentro da empresa. Eu quando entro nesse tópico mais técnico também com parceiros, na minha visão, a gente tinha que ter a criação de uma área que a gente chama de área de influência digital. O que significa essa área? Porque o criador de conteúdo, ele consegue ser o funil completo dentro do momento do que ele está trazendo. Então ele consegue, perfeito o que você falou, ele consegue trabalhar ali um topo de funil, né, discovery de marca, trabalhar endosso, conseguir entregar um valor muito grande. Só que já que ele fez essa parte, quando ele desce
É natural, né? Você falou tão bem de uma marca, você me apresentou uma coisa, uma proposta que eu não conhecia. Você não vai me entregar um cupom? Você não vai me entregar alguma coisa para que, pô, eu tenha esse gancho de compra? Então, essa área de influência digital, para mim, ela é construída, né? Olhando o funil completo, a personalização dessa mensagem. Então, pô, eu vou pegar o produto e vou dividir em diferentes claims, né? E para cada claim de marca eu vou ter um squad de influenciador. E depois eu vou conseguir entender quais são os melhores call to actions. Eu trabalhei uma vez com um cliente e ele era um cliente de iogurte, né? Só que ele trabalhava sempre saudabilidade. Então ele falava, ó, como iogurte porque é saudável e tudo mais. Só que, trocando ideia com os criadores de conteúdo, a gente percebeu que o principal claim era de indulgência. Ah, eu compro porque é gostoso. Ah, porque eu mereço, né? E aí, quando a gente levou isso pro cliente, ele falou assim, não, impossível. As minhas pesquisas... Não, cara, mas ó, isso aqui ó, é na veia. Quando ele fala isso, eu tenho automaticamente mais retorno. E conforme o tempo foi passando, o claim mudou. Virou indulgência. Porque esse criador de conteúdo conseguiu trabalhar o funil inteiro e entendeu que quando ele trabalha essa propriedade, é isso que gera a conversão ali na ponta, né? Então, pô, super legal essa questão, porque de fato é uma dor, né, da atualidade do marketing. Como que a gente divide, e acho que você está certa, né? A questão do saque está integrado com essa parte do criador é muito importante, porque quando um criador apresenta um produto, tem dúvidas técnicas. Eu fiz uma campanha recentemente que a criadora fez um conteúdo super legal. Aí sabe qual que era a maior pergunta nos comentários? É testado em animais? Entendeu? Olha que loucura. E assim, no briefing da marca não falava sobre isso, mas para a audiência era importante. E aí depois quem que responde? É a criadora ou é o saque da marca? Porque se o saque da marca responder, fica muito piegas. Você entendeu? E aí qual que foi a solução? A solução foi um novo conteúdo que ele explicava sobre não testava em animais e o porquê isso era importante. E a gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, o pessoal da marca vai responder. Aí ela conectou o saque nos comentários. E pô, deu super certo. Mas é uma disciplina que eu acho que ela é proprietária e ela tem que ser utilizada por várias fontes, né? Então hoje, conteúdos de influenciador são usados por time de performance para otimizar a mídia. Porque a mídia de criador de conteúdo é mais barata, porque ela é mais orgânica, né? Do que um estático, por exemplo. Então você tem essas diferentes fontes que bebem desse mesmo ambiente. E aí eu até queria também te fazer mais uma pergunta, Fê, em cima disso tudo. O que você acredita para esse futuro do mercado? Assim, para onde você acha que a criação de conteúdo online, as plataformas estão indo para esse mercado cada vez mais conectado e que a atenção é a principal moeda do digital? Eu acho que para comunidades. Porque eu vejo muito, cada vez mais, os criadores criando, né, e sendo líderes aí das próprias comunidades e gerenciando, justamente pela riqueza deles terem esse diálogo. Acho que essa é a melhor palavra, super, né? Acho que bati aqui, desculpa, deu... Não, nem. Então deixa eu volto. Eu acho que é comunidade. Essa pra mim é a palavra a próxima palavra, a próxima buzzword, se não for já atual, é essa. Por quê? Porque o criador, ele acaba, através das comunidades, e aí não importa se é uma comunidade que chama mesmo comunidade, como no Facebook, se é via WhatsApp, ou por onde, qual é o canal em que ele se comunica com o seu público, mas é onde tem as duas vias, né? Não é só o influenciador ali falando, o creator tipo, jogando uma mensagem, que acaba muitas vezes sendo uma réplica daquilo que a marca também está jogando uma mensagem, mas é a hora em que realmente o consumidor final ali consegue trazer de volta, sabe? Na hora que... E isso eu acho que é onde está a maior riqueza, desde riqueza para você ter ideias de novos produtos, para fazer ou collab com o próprio influenciador, ou para desenvolver um produto para atender uma demanda daquela comunidade. Mas no fim, marketing é isso, né? É você conversar com o seu público, é você ouvir o que ele está querendo, você entender qual é a dor, qual que é a oportunidade ali que você tem, que você pode entregar um produto para resolver e a comunidade, ela traz essa possibilidade, né? De você retroalimentar o sistema. Você acha que o pessoal vai trocar, em vez de falar target, em vez de falar... tipo, sei lá, a forma de segmentação vai ser comunidade? Ó, a minha comunidade é essa, eu quero impactar. Ai, de verdade, hoje em dia, se você usar o termo mais comunidade de uma forma mais técnica pura, é o que, sei lá, algumas pessoas têm dentro de grupos de WhatsApp de mulheres líderes, grupo de WhatsApp de marqueteiros, grupo de WhatsApp... Já existem essas comunidades e até se fala. Mas a gente fala muito de cohort também, né? O que é um cohort?
no fim do dia? Se você pensar, tipo, aquele grupo de consumidores que tem afinidades em comum, etc., que talvez você tenha adquirido, né? Se você pensa numa estratégia pura aí de aquisição, tal, você adquiriu com uma determinada campanha, porque você trouxe tal e tal benefício. Esse grupo, na hora que ele começa a se falar, ele é uma comunidade. Né? A gente já está indo por esse caminho. O que talvez a gente ainda não esteja, como marketing, enxergando porque não está no mar aberto. Sabe? Mas, no fim, ele já existe. A gente já pensa nisso sem necessariamente usar, talvez, essa palavra, né? Não, e se você for parar para pensar, você tem essas comunidades que são, às vezes, comunidades só de memes. E aí, do nada, aparece uma coisa, sei lá, um meme na internet, uma imagem que você não imaginava que tá super famosa. Você fala, de onde veio isso? Cara, veio de uma comunidade específica que os caras usavam, aí aquilo vazou e tal, aí de repente você vê, tá, sei lá, o iFood usando aquilo para poder trabalhar comunicação, né? E assim, se a pessoa não tá com aquele contexto, ela não vai entender aquela comunicação. Então, eu acho que essa segmentação, olhando para hábitos de consumo, para formatos de conteúdos mais específicos, ela é super funcional. E acredito, eu acho que o desafio é muito mais achar essas comunidades. E a partir do momento que você acha, como que a marca se empodera, traz isso para perto e constrói. Porque eu vejo um movimento de marcas querendo construir comunidades, às vezes num formato mais artificial, e aí não funciona tanto, mas quando ela parte para a criação de comunidade de, por exemplo, clientes, de pessoas que amam aquela marca por algum objetivo específico, é ali onde ela consegue tirar bons frutos. Então, você acha que o grande insight é essa parte de comunidades? E se você pensar, toda a parte, quando você pega das grandes empresas de tecnologia, todos os lovers que estão lá dando suporte de graça. Exato. Né? Quando tem uma dúvida sobre Google como fazer nisso, tal coisa. Cara, os lovers daquela marca estão lá respondendo, não sei o que. Você fala assim, gente, não precisa mais nem de uma pessoa técnica para explicar, porque o próprio consumidor acaba indo em defesa, tá? Mas por isso, porque conseguiu criar esse canal de comunicação, essa pessoa foi ouvida, ela sabe que ela tem uma importância, e isso vale, assim, nossa, e acho que até algumas ferramentas usam um pouco, é quase uma gamificação, né? Mas assim, essa pessoa, o próprio LinkedIn, quando ele usa